Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso cultinho do Rafinha, dessa vez com a grama cortada, também conhecida como cabelo, para o nosso episódio número 9. Então vamos começar com uma oração para pegar a palavra do coração de Deus para vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, pela presença aqui hoje, Pai de Deus, Senhor, poder estar nos dando essa oportunidade, Pai, de orar, de pregar a Tua palavra, de fazer o nosso propósito. Glorificado, Pai, seja Teu santo nome, Pai, por todos que estão assistindo, por esse momento que é possível ter com o Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aqui hoje vai se concretizar, Pai. Abençoe todos que estão assistindo, Senhor, que eles consigam, Pai, absorver, Pai, a Tua palavra aqui hoje, Pai. Que seja o Senhor falando, que não seja eu, Pai, que toda a glória, Pai, seja dada a Ti, Senhor. Muito obrigado por aqui hoje, Pai, eu poder estar. Amém, Senhor. Glória a Deus, Pai. Então estamos aqui, voltamos com a nossa cúpula, aqui ó, a cúpula bonitinha para o nosso cenarinho legado, né, versão legado. Então hoje eu queria, o ouvido deu uma entupida. Então eu queria pregar aqui sobre um tema muito legal hoje em dia, que é um tema muito pouco abordado, que eu acho que ainda é pouco abordado, que aborda muito mais outras coisas, não aborda muito esse tema, que é a santificação. O que é ser santo, como fazer para ser santo, o que significa. Então vamos pregar um pouquinho sobre santificação. Bom, vamos começar do começo, né? O que é a santificação? O que é ser santo? Bom, isso daí é uma pergunta muito simples de responder. Uma pessoa que é santa, um exemplo é o tabernáculo de Deus, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto santo. A Arca da Aliança era algo precioso, santo, era santificado, ficava no santo dos santos. Então era uma coisa santa, né? Então vamos pregar sobre ela, vamos começar pelo começo. Então, o que significa ser santo? A gente pode ver que a Arca da Aliança, ela não era santa porque ela era pura, ou porque tem gente que fala isso, né? Que ser santo é ser puro, que ser santo é ser alguma coisa intocável, alguma coisa muito divina. Mas ser santo a gente vai ver, porque a Arca da Aliança, vamos pensar o seguinte: será que a Arca da Aliança era um metal assim, puro mesmo? Será que era um metal limpo? Porque eu acho que a Arca da Aliança, ela foi feita por homens, né? Foi feita com as medidas, com tudo que Deus falou, mas principalmente foi feita pela mão humana. Então com certeza deve ter algum erro assim numa borda, ou algum amassado que deu errado, ou algum lugar que foi cortado. Então eu acho que ser santo, se for ver por esse lado, não significa ser perfeito, porque a Arca da Aliança ela era santa, mas ela não era perfeita. Então será que ser santo é ser puro? Bom, então vamos voltar a pensar. A Arca da Aliança ela era feita de ouro, ela tinha os complementos dela, mas será que ela era totalmente pura? Não tinha nenhuma bactéria, não tinha nada, era limpíssimo, parecia um espelho. Eu acho que não era também, porque mesmo os caras estavam no deserto, né? Os caras estavam no deserto, que não dava de areia para entrar naquela sala lá, eu não sei. Eu até duvido às vezes, né? Porque, para entrar um cara uma vez por ano no lugar santo dos santos é porque não podia ter passagem de ar, né? Porque se entrasse areia ia ficar tudo empoeirado naquela sala. Então pelo menos o estagiário ali, não sei, eu tô falando já fora da Bíblia, viu? Mas, né? Pra dar uma limpadinha, porque estava no deserto, ficava entrando um monte de poeira. Então cheguei a uma conclusão que também não é ser puro, porque a Arca da Aliança ela poderia ser suja, ela poderia se sujar, ela poderia cair no chão, né? Quando os bois tropeçaram lá em Davi, se sujar o chão e continuava sendo santa. Então se não é pura, não é ser perfeito, o que significa ser santo? Então a gente vai chegar numa conclusão disso daí, que ser santo, o que diferenciava a Arca da Aliança dos outros objetos era ser separado para Deus. Então é isso que a gente chega. A Arca da Aliança, ela é santa, o significado de ser santa é ser separado para Deus. Quando Jesus fala que ele era santo, ele falava que ele era separado, que ele era de Deus, na verdade Jesus, eu acho que ele era o único que poderia ser homem, que poderia se revelar santo de fato, porque ele era o único que se separou 100% para uso exclusivo de Deus. Agora, o que a gente pode abordar para os outros homens, tipo, que não seja Jesus, assim, eu acho, é o período da santificação, que é o processo para você se tornar santo, um processo para você se tornar
exclusivo do Pai. Então vamos pensar um pouquinho. O processo para santificação é algo muito delicado, né? Que tem gente que quer começar já do meio para o fim, tem gente que não começa direito, tem gente que começa mas logo para. Então vamos pensar, eu quero retratar um texto bíblico aqui para explicar de uma forma melhor. Êxodo 34, vou pegar aqui rapidinho. Juízes. Aqui. 34 na minha colinha. 29 aqui. Quando Moisés desceu do monte, isso daqui é a história de Moisés, né? Êxodo conta a história da fuga, né, do Egito, né, do povo judeu saindo do Egito, israelitas, né, que eu acho que ainda não era judeu na época, saindo do Egito. E aqui é Moisés, ele tinha acabado de subir e agora estava descendo com as tábuas da lei. Então vamos continuar aqui. Quando Moisés desceu do monte Sinai carregando 2 tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade se aproximaram e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou, transmitiu as instruções e que ele tinha recebido do Monte Sinai. Então vamos retratar essa cena. Moisés, ele subiu, se encontrou com Deus, lógico que não Deus fisicamente, senão Moisés teria que ir de berço. Então Moisés se encontrou com Deus e recebeu toda a glória. Tipo, toda a glória resplandecia no rosto de Moisés. Ele era praticamente um santo ali. Ele tinha se separado para Deus. Aquilo lá era a glória resplandecida. Só que a gente pode ver que a glória se esvaía rápido. A glória, a santificação, né, dessa parte, ela meio que retrata as pessoas que tem um pico de santidade, de que acorda assim, vai num culto que move a igreja inteira, um culto que todo mundo sai pulando, de revelação, de coisas incríveis acontecendo, e a pessoa já quer ser santa de um dia para o outro, a pessoa já quer pular, já parar de fazer tudo, já quer pular na frente de bala para salvar os outros, querer ser santo, querer fazer tudo. Só que a gente pode ver que quando esse sentimento aparece, ele logo se desaparece, logo se esvai. Porque não é algo bem estruturado, não é algo que, sabe, não tem firmamento. Quando a pessoa sabe, agir pela emoção, então é tipo isso, a pessoa decide do dia para a noite por causa de alguma emoção forte, que quer ser santo e busca isso daí com toda a força. Não é bem assim que funciona. Isso é bem retratado aqui nessa história de Moisés, porque depois de ter todo esse pico de glória, Moisés ia apagando aquela glória dele, conforme ele ia se distraindo, conforme ele ia se distanciando do Senhor, a glória de Deus ia se esvaindo dele, vai deixando, até que ele apaga de volta. Então eu chamo Moisés de vagalume, vocês vão me perdoar, mas para mim é isso. Moisés, ele do nada acendia, apagava, acendia, apagada, para mim é vagalume. E daí, se for ver, Moisés depois ele começou até a usar um véu, né? Porque primeiro ele usava o véu para esconder o brilho das pessoas, porque, como foi dito aqui, as pessoas tinham medo. Eu não sei porquê. Normalmente as pessoas têm medo do escuro, mas agora teve medo da luz que estava sendo Moisés. Então, ele usava um véu para esconder a luz das pessoas. E depois passou a usar esse véu para esconder que ele não tinha mais essa luz, para esconder que ele não era mais santo, que ele não era mais separado, que as distrações distanciaram ele de Deus. Então algo que eu recomendo para a igreja é que não se mova pela emoção. Seguir a Deus não é algo de emoção, porque a emoção, ela varia muito. Uma hora você está feliz, outra hora você está triste, isso daí muda muito com o tempo. Se você for seguir a Deus, siga de uma forma racional. O amor, ele é muito mais do que emoção. O amor não é só um momentâneo, o amor pregado na Bíblia. O amor não é nenhum estado. O amor, não sei como descrever, mas também não é um sentimento, porque o sentimento ele para uma hora. O amor que é pregado, que motiva as pessoas para a santificação, é Deus. Deus é o amor. Então, se você for... Uma coisa, igual eu falei, que eu não recomendo para a igreja, é agir na emoção. Não age por emoção para ir santificado do dia para a noite. Isso daí é errado, Moisés fez isso, deu errado para ele se sentiu humilhado disso. Então, se for seguir Deus, siga devagar.
E agora eu vou pregar os outros processos da santificação, que é o processo, como a gente pregou aqui em Moisés, teve um pico de santificação. Agora vamos falar o inverso, que é a santificação brecada, que é quando uma pessoa começa a ser santa, agora eu vou ser santo, agora eu vou ser santo, fica santo uns 2 dias, não santo de... mas tenta se santificar uns 2 dias e pá, já para, briga com os outros, e isso a sua carne domina. E de mais 2 dias, pá, já para de novo, e daí briga, sabe, depende do pecado de cada um. Não estou falando de briga aqui agora, mas pode ser, se prostitui, pode ser, volta a beber. E daí a gente pode ver que esse processo também é muito ruim. Deus condena essa prática de ficar em Deus e ficar no mundo. Deus condena isso. Ou você fica no mundo ou você fica em Deus. Essa prática de santificação é detestável. É lógico que você deve seguir a Deus, você nunca deve desistir. As pessoas vão cair, vai se levantar de novo, mas o seu progresso de santificação tem que ser crescente. Se ele for estável, isso daí é considerado morno na Bíblia. Se a gente for ver em Apocalipse, Deus vomita os mornos, ou seja, ele não gosta de pessoa que fica com ele e depois sai, com ele depois sai, com ele depois sai, sem ter um progresso. É lógico que ninguém vai ficar com Deus a vida inteira, numa sequência de 365 dias por ano, todos os dias da semana. Ninguém. As pessoas vão cair, vão pecar de volta, mas Deus quer ver melhoria em você. É isso que Deus quer. Então vamos pregar agora o processo ideal de santificação. Então, Rafael, como que é o processo ideal de santificação? É um pouco por dia. É isso. Parece uma coisa muito... parece ser uma palavra espontânea, uma palavra que assusta, ser santo. Mas não, é um pouquinho por dia. Pode ser que nos primeiros anos, primeiros meses, na primeira semana, você não vai notar diferença. Mas a Bíblia fala que o crente, o cristão, é como o amanhecer do sol. Ele aos poucos vai brilhando até chegar ao meio-dia, que está o lugar mais quente, que está o lugar mais luminoso. É assim que vai funcionar a santificação, é aos poucos. Igual Moisés, que pregava a santificação como sendo algo de um pico de santificação e daí ia baixando, é o pico e baixando. A santificação depois pregada é o quê? É algo, uma escada. Não chega a ser um pula-pula que você vai, pula e já baixa, vai, pula e já baixa. É uma escada que você vai aos poucos e pode ficar no último degrau de forma indeterminada de tempo, de um período indeterminável. E isso é incrível, sabe? Se você quer ser santo, vai aos poucos, vai mudando seus comportamentos. Primeiro, o meu processo foi o seguinte: primeiro eu mudei o que eu pensava. Primeiro você muda o que tem dentro de você. É lógico que a santificação futuramente vai ser provada por obras, mas atualmente o que você tem que mudar dentro de você, o que ninguém vai ver, o que não vai ter muito fruto, mas o primeiro é dentro, depois vai para fora. Depois você pode começar o quê? Já ir pregando uma palavra, não sei. É que eu comecei a levar a palavra para os outros. Quando nos meus primeiros dias assim que Deus me tocou, eu preguei uma palavra toda envergonhado para meu pai, para minha mãe. Viu? Deus mandou eu entregar essa palavra para você. Vergonhado assim, eu falei assim. Sabe, coisinha bonitinha mesmo. Então, é aos poucos. Foi algo totalmente feio, se for ver em outra perspectiva, mas é sempre algo progressivo. Ele vai apresentando palavra, vai mudando seu comportamento, seu pensamento, e aos poucos você vai abençoando as pessoas, e você vai subindo na sua carreira com Deus. E quanto mais você dá liberdade para Deus, quanto mais você busca Deus, mais Ele tem a liberdade para agir na sua vida. Deus, você vai começar a presenciar os milagres, que hoje os milagres, é quase extinto, porque ninguém quer ser santo hoje em dia. Os milagres estão quase extintos, mas eu posso provar para você que os milagres ainda existem. Se você buscar a Deus de fato, você vai ver. Então, a santificação é isso. Agora, tem uma coisa que é muito engraçada. Na verdade, eu queria pregar um pouquinho sobre aquilo, mas eu esqueci o que eu falei, me perdoe. Mas uma coisa que é muito engraçada aqui, se a gente for ver aqui, em Mateus 5, Mateus capítulo 5, eu recomendo vocês pegar a Bíblia e me acompanhar, porque eu não prego mentira, eu não estou aqui para pregar heresia para vocês, mas eu quero criar esse costume já em quem me assiste, porque se você não pegar a Bíblia para ver o que qualquer pastor está falando, eu posso simplesmente vir aqui na frente e falar que Jesus deu uma bicuda numa véia. Não aconteceu isso.
Então vamos continuar. É melhor que você acompanhe junto com o pregador, é melhor que você veja o relato bíblico. Não vá pela minha palavra. Vai você mesmo, você tem que ter a sua experiência. Busca o Senhor da sua forma, não só do que você vê na tela do computador. Então vamos continuar vendo aqui. Agora aqui, Mateus 5, versículo 30. Aqui eu quero pregar um pouquinho sobre o preço da santificação. Pelo que você está trocando sua santificação? Será que é o TikTok que você está trocando? Será que é um momento com a sua namorada? Será que é um momento com seus amigos, com seus familiares? Qual que é o preço da sua salvação? O que a gente pode comparar? Uma pergunta muito legal. Por quanto que você cortaria seu dedinho mindinho fora? Cortar fora, arrancar, pegar aqui na ponta, serrar e jogar fora seu mindinho. Uns 50 mil? Ou é muito pouco? Uns 100, uns 500 mil jogando pra cima, 500 mil. Precisa cortar o dedinho, você vive bem. Com 500 mil, pegar uma prótese e botar alguma coisa? Então vamos botar numa promoção, assim, 2 dedinhos, ó, o dedinho e o indicador. Já botar quanto? Uns 1,5 milhão. Porque o indicador é importante. É mais ou menos isso. Se você chutou mais, chutou menos, eu não sei qual que é a sua preferência. Mas nesse versículo é muito interessante, porque ó, versículo 30. E se a mão direita o leva a pecar, corte e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que seu corpo inteiro ser lançado ao inferno. Jesus está aqui comparando o preço da sua mão inteira, que eu acabei de avaliar 2 dedos em 1,5 milhão. Ele manda você cortar a mão inteira e jogar fora a preço da santificação. Você tem noção disso? Qual que é o valor que você está dando para manter a sua santificação? A sua santificação é uma coisa muito importante para Deus, é uma coisa importante para a sua vida. Você tem que seguir ela dando o valor que ela merece. Porque se ele compara a santificação com uma parte vital do corpo, que a mão é muito importante, é uma das partes que você mais usa no seu dia a dia. Se ele compara a santificação com isso, imagina o preço da santificação. Porque aqui ele fala sem peso na consciência que você pode cortar a mão e jogar fora, porque vale mais ter a santificação do seu lado do que sua mão. Então é isso que eu queria pregar, para você dar valor para a sua santificação. Então, dando um resumo do que hoje foi pregado, é o seguinte. Primeiro de tudo, mais importante que eu preguei no meio, para você acompanhar o pastor. Esse exemplo aí que eu dei de Jesus chutando os outros, esse daí foi uma coisa muito espontânea. Se você não gostou, você me perdoe. Mas eu falo isso para você acompanhar as escrituras bíblicas, para você ver se o pastor não está pregando heresia. Porque a gente está se aproximando dos finais dos tempos e vai surgir muitos falsos profetas, vai surgir muitas profecias idólatras, falsas, que não tem embasamento bíblico. E hoje já tem muito disso. Então, mesmo que o pastor seja, sei lá, o Augustus Nicodemos, acompanhe junto com ele, crie esse hábito. O cara é um homem santo, é um cara que faz um monte de coisa, ele é. Mas crie esse hábito de recolher a Bíblia, de ver o que o pastor está pregando. Veja você mesmo, veja várias opiniões sobre o assunto e pede principalmente a revelação do Espírito Santo acerca do assunto. Então, primeiramente é isso que eu queria falar. Segundamente, a santificação é um processo crescente. De degrau em degrau você vai ficar maior. Não tente tudo de uma vez, que sua chama da fé, a sua chama de fervor, de ansiedade das coisas de Deus vai apagar rápido se você botar toda a madeira de uma vez. É melhor você ir colocando madeira aos poucos para a chama durar mais, entendeu? Para ser alguma coisa constante. E depois o que eu preguei por final? O preço dela, que você deve dar valor para buscar a santificação. A santificação é algo muito, muito bom, é algo que você dá liberdade para o Senhor. E era isso a minha pregaçãozinha de hoje, nosso cultinho do Rafinha. E para encerrar com chave de ouro, aqui ó, Pedro, a primeira carta de Pedro. Opa, calma aí que o pastor é mirim. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 16. Pois as escrituras dizem: sejamos santos porque eu sou santo. Essa frase foi dita por Jesus. Então,
Se você quer uma motivação muito boa para ser santo, é porque Ele é santo. A santidade vai te revelar a dependência que você tem de Cristo, porque a santidade não é nada mais do que você seguir as ordenanças de Cristo, você seguir as leis dele. E você vai ver que você vai pecar muito nesse caminho. Você não vai ser santo todo dia. Você vai pecar muito, você vai se escambulhar no chão. Mas vou te falar a verdade, é esse o principal objetivo de Deus. Ele te fez falho para isso, para você reconhecer que você não consegue ser santo sem Jesus. Seja o seu alvo, que seja Cristo. Não seja nenhum homem, que não seja nenhuma meta. E não seja Shuriyama, não, tô brincando. Que seja exigente, não seja exigente com você. Faça o que você, aos poucos, vai crescendo. Sabe? Seja santo como eu sou santo, como Jesus foi santo. Não estou falando eu, estou falando na parte de Jesus. Então faça isso por causa dele. Amém? Então vamos fazer uma oraçãozinha aqui para encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, me perdoe por todos os pecados, Pai, que eu cometi hoje. Pai, que hoje, Pai, que a Tua glória, Pai, seja resplandecida, Pai, as pessoas estão... Eu assistindo essa mensagem, Pai, que as pessoas consigam absorver, Pai, manter a santidade, que seja absorvidas, Pai, tudo que houve aqui, que foi pregado aqui hoje, Pai. Senhor, me perdoe por algumas piadinhas que eu faço, Pai, aqui no meio da pregação, mas para descontrair, Senhor, não tenho intenção nenhuma de te humilhar, Pai, de alguma forma, Senhor, que me perdoe, Pai. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, de uma forma para tornar mais descontraído, Pai, que Tua palavra venha alcançar um maior público, Pai, para que as pessoas se entendam, Pai, o que é ser santo, Pai, o que fazer, Pai, nessa posição, quem quiser te alcançar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que seja feita a Tua vontade hoje, Senhor, na vida de todo mundo aqui que está assistindo, Pai, porque não há nada, Pai, mais santo, mais santificado do que pedir que a Tua vontade seja feita. Então, Pai, é isso que eu peço, é isso que eu te agradeço, Senhor. Mais uma vez, Pai, me perdoe por qualquer desleixo que eu fiz aqui hoje, Pai, nessa caminhada que eu estou para pregar Seu Evangelho, e que as pessoas consigam entender, Pai. Se não for fazer por mim, Senhor, que faça pelas pessoas que estão assistindo, Pai, porque eu sou pecador, sou falho, eu não faço, Pai, pela minha própria honra, Senhor. Glorificado seja Teu santo nome, Pai, abençoe as pessoas que estão assistindo. Amém, Pai, glória a Deus. E é isso, até o próximo cultinho do Rafinha, episódio 10.